Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de hidradenite supurativa, ela faz uma coisa que todos nós fazemos: pesquisa na internet. E aí começa o problema. Ela encontra informações corretas, mas ela encontra opiniões pessoais, experiências individuais apresentadas como se fossem regras. E até mitos que acabam gerando culpa, falsas expectativas, frustração, medo. E hoje eu quero conversar sobre 7 mitos que eu mais escuto aqui no consultório e explicar para vocês o que realmente é cada um deles. Se você não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional, especializada em hidradenite supurativa. Há mais de 9 anos eu acompanho e cuido de pacientes com hidradenite. E o meu objetivo é ajudar as pessoas a separarem as informações de qualidade das desinformações e as coisas que a gente fica escutando por aí que não são verdade. O mito número um, e eu realmente fico um pouco chocada como ele ainda é reproduzido, é: hidradenite é falta de higiene. Eu realmente não sei de onde surgiu essa possibilidade. A hidradenite, ela não é falta de higiene, ela não acontece por conta disso. Ela é uma doença crônica, inflamatória e até o momento, infelizmente, sem cura. Higiene é importante para qualquer pessoa, mas ela não vai causar hidradenite. Isso é uma coisa muito importante, né? Esse mito machuca, deixa muita gente chateada, muita gente triste. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma reunião com pacientes, eles não eram nem meus pacientes, uma reunião com pessoas com hidradenite supurativa no meu consultório alguns anos atrás. E lembro de uma adolescente que estava nessa reunião acompanhada da mãe, é, aos prantos. Foi muito impactante aquilo para mim na época, me contando da experiência dela num consultório de médico, quando o médico olhou a lesão e falou: Isso é falta de banho. A menina tava assim, arrasada. Ela, quando começou a contar isso que aconteceu, ela começou a chorar. E a mãe dela falou que assim, ela levantou, nessa consulta estavam as duas, ela levantou e saiu do consultório. De tão mal que realmente ela ficou chateada, porque de fato não é falta de higiene, né? E isso realmente faz a pessoa se frustrar, se sentir culpada, se sentir muitas vezes humilhada e excluída, e é uma coisa que não é real. O mito número 2 é uma doença contagiosa. E eu acho que ao longo desses 9 anos de experiência, eu falo que eu tenho muita história para contar. E inclusive sobre isso também, sobre eu escutar esses mitos e escutar histórias dentro do consultório, né? Eu tive uma outra, essa já era minha paciente, que a vizinha tinha um filho e esse filho era muito agarrado com ela. Ela tomava conta da criança para a vizinha trabalhar, enfim. Tinha uma relação de amizade com a vizinha e com o filho da vizinha também, criando como se fosse sobrinho dela. E quando a vizinha, em algum momento, viu as lesões na axila dela, ela só usava blusa de manga, em algum momento ela estava de camiseta. A vizinha nunca mais deixou ela ficar com a criança, e uma criança que ela conhecia desde a barriga da mãe e tinha já aí uma relação de muitos anos de carinho por essa criança, né? Tinha um relacionamento ali acontecendo. E ela não deixou mais a criança chegar perto, porque achava que era contagiosa. Então, como isso causa feridas emocionais, essas mentiras que são propagadas, né? De ser uma doença contagiosa. Então, ela não é transmitida por beijo, por abraço, por convivência, por contato. Então, isso é uma coisa muito importante e que tem que parar de ser reproduzido. O mito número 3 é: é só um pelinho encravado. No início pode até parecer, só que as características são bem diferentes. Então, a hidradenite é uma condição muito complexa. E a gente ficar no ali, é só um pelo encravado, inclusive foi hoje, não foi ontem. Ontem eu estava lendo um comentário num vídeo meu do Instagram, de uma moça falando assim:
e que alguém no trabalho dela viu a lesão e falou assim: Nossa, mas nem parece que dói tanto. Reduzindo, né? Aí é a mesma história, a gente reduz uma doença complexa, como a hidradeniite, a um pelo encravado. Ah, mas isso é só um pelo encravado. É só tirar que passa. É só mudar o jeito que você depila que não vai ter mais pelo encravado, né? Então, isso também é um mito que a gente precisa deixar de lado e parar de reproduzir isso, porque só piora a condição de quem tem hidradeniite supurativa. O mito número 4, ele é até bem complexo, se operar nunca mais volta. Infelizmente, cirurgia não resolve o problema. A lesão pode voltar em outras áreas do corpo, já que é uma doença crônica, inflamatória e sistêmica. Então, assim, não é porque você só tem na axila que ela não pode vir a aparecer na virilha. Isso pode sim acontecer. E muitas vezes, dependendo de como foi feita a cirurgia, as condições do paciente no momento da cirurgia, às vezes eu tenho uma entrevista com o Dr. Wagner, que ele até fala sobre isso. Às vezes, a experiência do cirurgião com a hidradeniite em específico, que é uma doença com algumas particularidades na hora da cirurgia. Eu não sou médica, eu não vou conseguir explicar isso melhor. O que ele explica é que, dependendo da técnica utilizada, pode vir, inclusive, aparecer lesões. Eu tenho pacientes assim, que aparece lesão ali mesmo, na própria região da cirurgia, né? Então, a cirurgia é importante para alguns casos, inclusive, ele traz uma qualidade de vida por um momento na vida daquela paciente e vai ser importante. Muitas vezes, de fato, não volta mais naquele local. Então, a cirurgia principalmente grau 3, né, quando a gente já tem formação de fístula, ela sim parte do tratamento, mas isso não quer dizer que ela não vá mais voltar porque você operou. Então, por isso que a hidradeniite precisa de um tratamento em conjunto e mais amplo, para além de coisas pequenininhas, isoladas, né? Mito número 5, a alimentação não influencia em absolutamente nada. Já escutei muitas pessoas falando isso. Pode comer o que quiser, não vai acontecer absolutamente nada com você. Gente, nós somos o que nós comemos, né? Faça do seu alimento o seu medicamento. A alimentação influencia na nossa saúde e por que não influenciaria na hidradeniite supurativa, que é uma doença crônica inflamatória, né? A gente sabe que ela não é a causa da hidradeniite, até porque a causa mesmo, a ciência ainda não explica. A gente tem suposições e sabemos que é multifatorial, tem muitos gatilhos acontecendo. Um dos gatilhos é a alimentação, mas a gente não pode dizer que ela é a causa da hidradeniite, né? Então, a alimentação, a mudança de padrão de alimentação faz parte da estratégia de tratamento. A gente tem muitos efeitos benéficos quando a gente melhora. Aqui no canal você vai encontrar vários vídeos sobre alimentação. Tanto que eu trabalho com isso há 9 anos, tenho mais de 1.000 pacientes atendidos e vejo vários casos de remissão após mudança de processo de inflamação, após mudança de processo de alimentação, a inflamação melhora. Então, alimentação sim faz parte, alimentação sim faz diferença. Mito número 6. Existe uma dieta que funciona para todo mundo. A gente precisa pensar em individualidade aqui, né? Não existe uma coisa única. A gente precisa de avaliação individual para poder traçar uma estratégia para cada pessoa. Algumas coisas a gente entende que vale para a maior parte das pessoas, que é o caso do leites e derivados, que vão aumentar a IGF-1 e piorar a obstrução do folículo piloso. Diria que, sei lá, 96% dos pacientes, isso faz muita diferença. Nos outros 4% que sobraram, vai fazer diferença, talvez não tanto quanto nesses 96%. Mas o tratamento precisa ser individual, avaliação bioquímica dos exames, deficiências nutricionais, avaliar a permeabilidade de intestino. Então, não existe uma coisa única, é igual para todo mundo, copia e cola e tá tudo certo. A gente precisa lembrar da individualidade de cada organismo, da resposta de cada corpo. E mito número 7, quem tem hidradeniite nunca mais vai conseguir melhorar. Já ouvi paciente
vindo de médicos que não eram especializados e a maioria não eram dermatologistas, falando assim: isso não tem cura, aprenda a conviver com a doença, porque vai ser assim, vai ser só antibiótico um atrás do outro, e é isso que temos para hoje. É, eu acho que essa, de repente, é a frase mais triste que eu escuto, né? É, existe sim tratamento, cada dia mais tá surgindo novos tratamentos, novos medicamentos, novos protocolos de tratamento dentro da medicina, e não é o que eu vejo na prática, né? Nunca vai conseguir melhorar. Tem vários pacientes em remissão, muitos. Atrás dessa câmera aqui tem uma parede. Quem não conhece, os mais antigos que estão aqui no meu canal já viram provavelmente lá no Instagram. Eu tenho uma parede que fica atrás aqui da câmera, que é onde eu escrevi o nome de todos os meus pacientes que entraram em remissão até o momento. Então, eu tenho pacientes em remissão que a doença reduziu muito a sintomatologia, outros que não tem mais, que não aparece. A gente silenciou a doença, né? Lembrando que ela é uma doença sem cura, então remissão é diferente de cura. Mas a gente devolve a qualidade de vida para esse paciente, que isso é o mais importante. Então, sim, hidradenite tem sim como melhorar. Não é porque você tem hidradenite que nunca mais você vai ter uma vida normal. E isso é uma coisa de extrema importância de falar por aqui e da gente propagar a realidade, né? A gente consegue encontrar estratégias que melhorem a sua realidade e melhorem a sua qualidade de vida. E a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo quando falamos sobre hidradeniite, os extremos costumam atrapalhar o tratamento, né? Nem tudo que a gente lê na internet é verdade, não existe verdade absoluta, né? E não significa que você precise aceitar, tipo, é isso, ponto final, minha vida vai ser ruim pro resto da vida, né? O caminho é o conhecimento, a informação, tratamentos individualizados e um acompanhamento adequado. E agora me conta aqui embaixo desse vídeo, qual desses 7 mitos você mais escuta ou qual você já escutou e eu não falei aqui, que de repente ele vira assunto do nosso próximo vídeo. Escreve aqui nos comentários. E se você ainda não me segue, não deixa de seguir o canal, porque assim você recebe a notificação dos próximos vídeos. Curta, comenta e compartilha, porque esse vídeo pode ajudar outras pessoas. E quando você curte e compartilha, você ajuda o canal a crescer e a informação a se propagar da maneira correta. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.